Suas pernas estão ficando fracas depois dos 60, talvez o erro esteja acontecendo todos os dias antes das 9 da manhã. E o pior, muita gente chama isso de idade. Mas, em muitos casos, o problema pode começar com uma rotina fraca repetida no café da manhã. Você percebe quando levanta da cadeira e precisa apoiar as duas mãos. Percebe quando a escada parece maior do que antes. Percebe quando a sacola do mercado pesa mais. Percebe quando a caminhada que era tranquila começa a cansar. E aí vem aquela frase que muita gente repete: "Ah, isso é idade." Mas presta atenção, nem tudo é idade, às vezes é um erro pequeno, repetido todos os dias, logo cedo. Eu sou Carlos Almeida e este é o Equilíbrio Natural. Aqui a gente fala sobre saúde, hábitos e autonomia depois dos 50 e 60 anos. Sempre de forma simples, responsável e sem promessa milagrosa. Hoje eu vou te mostrar 5 erros no café da manhã que podem estar atrapalhando a força das suas pernas. E o último é o mais perigoso, porque ele não está exatamente no prato. Ele está numa frase que muita gente aceita sem perceber. Fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar a forma como você olha para o seu café da manhã amanhã cedo. E se você quer cuidar melhor da sua força, da sua energia e da sua independência depois dos 60, já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos do Equilíbrio Natural. Antes de continuar, um recado importante. Se sua fraqueza apareceu de repente, se você está perdendo peso sem explicação, se sente tontura, falta de ar, dor forte, quedas frequentes ou qualquer sintoma estranho, procure avaliação profissional. Este vídeo é educativo. Ele não substitui consulta, exame ou orientação individual. Aqui a gente vai falar de rotina, hábitos e escolhas do dia a dia. Combinado? Então vamos começar pelo erro número 5. O erro número 5 é um dos mais comuns: café com pão sozinho. E eu quero deixar claro uma coisa logo de início: o problema não é simplesmente comer pão. O problema é viver de pão sozinho. Café preto com pão e manteiga, café com torrada, café com alguma coisa rápida só para forrar o estômago. Muita gente passou a vida fazendo isso, e eu entendo. É simples, é barato, é rápido, é tradicional. O problema é que depois dos 60 o corpo muda. O músculo muda, a recuperação muda, e aquilo que antes parecia suficiente pode começar a ser pouco para sustentar sua força. Porque existe uma diferença enorme entre matar a fome e alimentar o músculo. Guarda essa frase: energia não é o mesmo que força. O pão pode dar energia. O café pode dar disposição por alguns minutos. Mas o músculo precisa de material. Precisa de proteína. Precisa de nutrientes. Precisa de uma refeição que não seja só encher o estômago. Pensa comigo. Se você quer consertar uma parede, não adianta mandar só café para o pedreiro. Ele precisa de tijolo, cimento, ferramenta e tempo. Com o músculo é parecido. Todo dia o corpo está se reparando. Todo dia ele está decidindo o que mantém e o que economiza. Se você usa pouco o corpo e ainda entrega pouco material, ele entende uma coisa simples: talvez essa força não seja tão necessária assim. E aos poucos ele economiza. E quando o corpo começa a economizar músculo, quem costuma sentir primeiro são as pernas. Por isso, se o seu café da manhã é quase sempre só café com pão, não precisa entrar em pânico. Mas precisa fazer uma pergunta: onde está a proteína desse café? Se a resposta for "não sei", provavelmente está faltando alguma coisa. E fica atento, porque o erro número 4 engana ainda mais, porque parece só uma coisa pequena. Se essa frase fez sentido para você, energia não é o mesmo que força, deixa o seu gostei neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para outras pessoas que também estão achando que tudo é só idade, quando talvez exista algo simples na rotina que pode ser melhorado. Agora vamos para o erro número 4. O erro número 4 é trocar café da manhã por belisco. Bolacha, biscoito, bolo, torrada, um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. E a pessoa pensa: ah, é só um café simples. Mas simples não significa bom para o corpo, principalmente depois dos 60. Muitas dessas opções têm farinha, açúcar, gordura e pouca coisa que realmente ajuda a sustentar músculo. Elas podem até matar à vontade, podem até dar aquela sensação de comi alguma coisa. Mas pouco tempo depois vem a fome de novo, vem a moleza, vem a vontade de beliscar, vem o café com açúcar, vem mais uma bolachinha, e assim a manhã vai passando. O problema não está em comer uma bolacha uma vez ou outra. O problema é quando isso vira a base da sua manhã. Porque o corpo não vive só de alguma coisa. Depois dos 60, cada refeição começa a importar mais. Não porque você precisa viver com medo da comida,
mas porque sua margem de erro fica menor. Quando a pessoa é mais nova, ela erra e o corpo perdoa mais. Dorme mal, come qualquer coisa, passa o dia correndo e ainda levanta funcionando. Depois dos 60, a conta chega mais rápido. Pouca água pesa mais. Noite ruim pesa mais. Ficar parado pesa mais. Comer pouca proteína pesa mais. E começar o dia só com farinha e açúcar também pode pesar. Só que agora vem um detalhe importante. O erro número 3 é perigoso justamente porque muita gente acha que está fazendo uma escolha saudável. O erro número 3 é tomar suco achando que ele sempre é a melhor escolha. E aqui também não é terrorismo, não é para demonizar fruta. Fruta é alimento. O ponto é outro. Muita gente troca a fruta inteira por um copão de suco e acha que está fazendo o melhor. Só que o suco pode concentrar o açúcar da fruta e reduzir a mastigação e a saciedade. Você bebe rápido, parece leve, parece saudável, mas dependendo da quantidade e do que vem junto, pode não sustentar tão bem. E se o seu café da manhã é só café, pão e suco, talvez você esteja recebendo energia rápida, mas pouca estrutura para manter força. De novo, energia rápida não é o mesmo que sustentação. Uma fruta inteira, mastigada, combinada com uma fonte de proteína, pode fazer mais sentido para muita gente do que só um suco sozinho. Por exemplo, fruta com iogurte natural, fruta com aveia, fruta com uma fonte de proteína que faça sentido para você. O segredo não é complicar, é combinar melhor. Depois dos 60, uma pergunta simples pode mudar sua manhã. Esse café só me dá energia rápida ou também sustenta meu corpo? E agora eu quero que você observe uma coisa. Seu corpo pode estar dando sinais de que esse café da manhã está fraco, e talvez você esteja confundindo esses sinais com idade. Presta atenção nesses sinais. Não é diagnóstico, não é regra absoluta, mas é um alerta inteligente para você observar. Primeiro sinal, você come de manhã e pouco tempo depois já está com fome de novo. Isso acontece muito quando o café é basicamente pão, bolacha, suco ou algo doce. A energia sobe rápido, mas não segura. Segundo sinal, você sente moleza no fim da manhã. Não é só sono normal, é uma queda. Parece que o corpo perde o ritmo. Terceiro sinal, você passa o dia beliscando. Um pedacinho de pão aqui, uma bolacha ali, um cafezinho com açúcar, uma coisa doce no meio da tarde. Quarto sinal, suas pernas parecem mais fracas mesmo sem você ter feito grande esforço. Não quer dizer que o café da manhã é o único culpado, mas ele pode estar participando do problema. Quinto sinal, você começa a evitar coisas que antes fazia. Evita escada, evita carregar sacola, evita caminhar mais longe, evita levantar sem apoio. E aqui tem uma frase importante. Perder força não começa quando você cai. Começa quando você começa a evitar o que antes fazia sem pensar. Se você se reconheceu em 2 ou 3 desses sinais, não precisa se desesperar, mas precisa olhar com mais carinho para a sua manhã. Não com culpa, com inteligência. E me responde uma coisa nos comentários. Você sente mais dificuldade para levantar da cadeira, subir escada ou caminhar? Escreve só uma dessas 3 palavras: cadeira, escada ou caminhada. Eu quero entender o que mais aparece aqui na nossa comunidade. Agora vamos para o erro número 2. E esse é o erro que mais aparece na rotina de quem acha que está se alimentando normal. O erro número 2 é passar a manhã quase sem proteína. E muita gente faz isso sem perceber. A pessoa toma café com pão, depois mais café, depois uma fruta, depois uma bolachinha, depois almoça tarde e, quando vai ver, passou metade do dia com pouca coisa que ajude na manutenção muscular. Proteína não é coisa só de atleta. Proteína não é só para quem faz academia. Proteína é material de manutenção. Depois dos 60, isso fica ainda mais importante. Porque força não é só estética. Não estamos falando de ficar musculoso para aparecer. Estamos falando de conseguir levantar da cadeira, subir escada, evitar queda, carregar suas coisas, caminhar com segurança, manter sua independência. Força depois dos 60 é liberdade. E se o corpo não recebe material suficiente com frequência, ele começa a trabalhar no modo economia. E adivinha onde isso aparece? Nas pernas. Por isso, em vez de pensar, eu preciso fazer uma dieta perfeita, pense, como eu posso melhorar um pouco a primeira refeição do meu dia? Não precisa transformar sua vida em prisão. Não precisa cortar tudo. Não precisa comer algo que você odeia. Mas precisa parar de montar um café que só engana a fome. E agora vem uma parte importante. Se você acha que a solução é cortar o pão para sempre, cuidado. Esse também pode virar outro erro. Vamos falar sem radicalismo.
O problema não é o pão aparecer no prato. O problema é ele aparecer sozinho todos os dias. Pão sozinho é uma coisa. Pão com ovo é outra. Café com bolacha é uma coisa. Iogurte com banana e aveia é outra. Suco sozinho é uma coisa. Fruta com uma fonte de proteína é outra. Entende a diferença? Não é só o alimento isolado, é o conjunto. Depois dos 60, uma boa pergunta para fazer de manhã é: o que nesse café ajuda meu corpo a se manter forte? Se você costuma tomar café com pão puro, uma melhora simples pode ser colocar ovo. Pode ser ovo mexido, ovo cozido, uma omelete simples. Se você não gosta de ovo, pode pensar em iogurte natural, queijo, leite ou outra fonte de proteína que faça sentido para a sua rotina e para a sua saúde. Se você costuma comer bolacha, talvez uma troca melhor seja fruta com iogurte, aveia ou uma refeição mais completa. Se você toma suco todos os dias, achando que é sempre melhor, talvez valha testar comer a fruta inteira e combinar melhor. O segredo é simples. Não deixe seu café da manhã ser só energia rápida. Coloque alguma coisa que sustente, alguma coisa que ajude o músculo, alguma coisa que faça seu corpo chegar melhor no meio do dia. E para te ajudar com isso, eu preparei um checklist gratuito chamado Café da Manhã Mais Inteligente Depois dos 60. Ele está na descrição do vídeo. É um material simples para você consultar com calma e revisar se o seu café da manhã está só matando a fome ou se está ajudando melhor sua rotina. É gratuito, não é dieta milagrosa. É só um guia prático para você começar com mais consciência. Agora, antes do erro número 1, eu preciso te falar uma verdade que muita gente não quer ouvir. Café da manhã melhor ajuda, mas comida sozinha não salva músculo que nunca é usado. O músculo precisa de duas coisas: material e motivo. Comida dá material, movimento dá motivo. Guarda essa frase: comida dá material, movimento dá motivo. Se você come melhor, mas passa o dia inteiro sentado, o corpo também recebe uma mensagem ruim. Ele entende: essa força não está sendo tão necessária. Não precisa começar com academia pesada, não precisa fazer loucura, não precisa se comparar com ninguém, mas precisa se mexer de algum jeito, dentro da sua realidade e com segurança. Caminhar ajuda. Levantar e sentar da cadeira com cuidado ajuda. Subir alguns degraus, se você consegue fazer isso com segurança, ajuda. Fazer movimentos simples, respeitando seu corpo, ajuda. O corpo precisa receber o recado. Eu ainda preciso dessa força. Comida dá material. Movimento dá motivo. Quando os dois andam juntos, a chance de manter a autonomia é muito maior. Mas agora vem o erro número 1. E esse é o mais perigoso porque ele não está exatamente no café. Ele está na cabeça. O erro número 1 é aceitar que perna fraca é só idade. Essa frase parece inofensiva, mas ela pode roubar anos de autonomia. Porque quando o homem diz, isso é idade, ele para de investigar, para de ajustar rotina, para de se movimentar, para de melhorar o prato, para de observar sinais e começa a adaptar a vida para ficar menor. Primeiro, evita a escada, depois evita carregar peso, depois evita a caminhada, depois evita sair, depois começa a depender dos outros para coisas que antes fazia sozinho. E eu quero te dizer uma coisa com muito respeito: envelhecer é natural. Perder toda a autonomia sem reagir não precisa ser tratado como destino. Não é sobre virar atleta. Não é sobre voltar aos 30 anos. Não é sobre promessa milagrosa. É sobre cuidar melhor do que ainda pode ser cuidado. É sobre olhar para o corpo antes que ele grite. É sobre não entregar sua força antes da hora. Porque o corpo não falha de uma vez. Ele avisa. Ele avisa na cadeira, na escada, na caminhada, na sacola, no cansaço fora de hora, na manhã que começa fraca. E quem aprende a escutar mais cedo, cuida melhor da própria independência. Então vamos recapitular. Depois dos 60, suas pernas podem ficar mais fracas por vários motivos. Mas um erro muito comum é começar o dia com um café da manhã que mata a fome, mas não entrega material suficiente para o corpo. Hoje você viu 5 erros. Erro número 5. Café com pão sozinho. Erro número 4. Bolacha, bolo ou torrada achando que é só um café simples. Erro número 3. Suco achando que é sempre saudável. Erro número 2. Passar a manhã quase sem proteína. E erro número 1. Achar que perna fraca é só idade. Não precisa ter medo da comida. Precisa melhorar a combinação. Não precisa cortar tudo. Precisa parar de viver só de energia rápida. Não precisa fazer loucura. Precisa dar ao corpo material e motivo. Porque força depois dos 60 não é vaidade.
Força depois dos 60 é liberdade. É levantar da cadeira. É subir uma escada com mais segurança. É caminhar com mais confiança. É carregar suas coisas. É não depender de todo mundo antes da hora. E lembre, se a fraqueza apareceu de repente, se tem queda, tontura, falta de ar, dor forte, perda de peso sem explicação ou qualquer sinal preocupante, procure avaliação profissional. Não normalize o que apareceu de uma hora para outra. Agora me conta aqui embaixo, quantos anos você tem? E qual desses sinais mais aparece na sua vida? Pernas fracas? Dificuldade para levantar? Escada pesada? Caminhada mais curta? Sacola parecendo mais pesada? Escreve nos comentários porque isso ajuda a gente a entender o que mais preocupa quem acompanha o equilíbrio natural. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Aqui a nossa conversa é sobre uma coisa simples: envelhecer com mais consciência, mais autonomia e menos medo. E não esquece de baixar o checklist gratuito na descrição, Café da Manhã Mais Inteligente, depois dos 60. Ele vai te ajudar a revisar sua primeira refeição do dia com calma. No próximo vídeo, eu vou te mostrar 7 sinais nas pernas que muitos homens ignoram depois dos 60. E alguns aparecem muito antes de uma queda, porque o corpo avisa. E quem aprende a escutar, cuida melhor da própria independência.